Olá, meus amores, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Mais um culto cristão no lar, mais um momento para estarmos na presença do Pai, orando. A oração depende muito da nossa singeleza em orar, da nossa vontade em adquirir. Não orem só com boas palavras, palavras bonitas, não. Se vocês disserem, vem Jesus, já é uma grande oração. Me ajuda, Senhor, já é uma grande oração. Precisamos entender que a oração, a fé, é o caminho que nos levará, com certeza, aos píncaros da pátria espiritual. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força, Senhor, àquele que passa pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Pai, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, Senhor. Dai-nos a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Meus queridos, eu não falei no início para pegarmos as nossas águas, mas peguemos as nossas águas para ser fluidificada no final. Estejamos também lembrando dos nossos amados que precisam da oração. Vamos fazer a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. O título do capítulo é Bem-aventurado os que têm puro o coração. Hoje nós iremos ler a simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lá apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber
o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está no livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não se tenham despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhes pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe visse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa razão porque, ao aproximar-se à encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de vista de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe foram o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amortorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de se lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade.
quando sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Vamos comentar um pouquinho, meus queridos, sobre esse tema de hoje do nosso Evangelho. Vocês percebam bem que Jesus diz que o reino dos céus é para as crianças, mas não para qualquer criança, para os que se lhes assemelham. Se for necessário que tenhamos o coração puro, como toda criancinha geralmente tem. Até os 7 anos, a criança vive uma vida totalmente nova. O espírito reencarnante não traz não leva a essa criança as lembranças de sua vida passada, porque ele é preparado na parte espiritual para renascer. Ele passa por um processo de dormência, de quietude, para que ele possa nascer sem aquelas lembranças. Pensem bem, seria terrível para uma mãe, para um pai, olhar para seu filho no berço, ainda bebê, e se deparar com as feições de um adulto rancoroso, com as feições de uma pessoa que tenha sido um malfeitor e que se lhe apresentem na face. Então é necessário que exista esse trabalho na espiritualidade para que essa criança renasça com essa pureza, com essa tendência de sorrir fácil, de ser aquele queridinho, aquele filhinho que todo pai e toda mãe se desdobram em cuidados. Cabe a nós, pais, mães, trabalharmos com essa criança, desde o seu nascimento até sempre. Mas quando eu digo trabalhar, poderemos fazer um trabalho muito grande, muito bom, até os 7 anos de idade. É quando a criança vai tomando amadurecimento de si, vai já escolhendo aquilo que quer, o que vestir, o que calçar, para onde ir, cor de roupa, coisas que crianças fazem. Mas nós pais temos que nos preocupar com o coração, com a parte divina, em colocar nessa criança o amor de Deus, aquilo que Jesus nos ensinou, para que depois que eles passem dessa idade, eles vão fluindo a vida deles com mais segurança, com mais respeito, com mais empatia, com mais indulgência. Que os pais ensinem seus filhos a oração, leve-os a um templo religioso, seja qual for o seu templo religioso. Mas se faz necessário que trabalhemos a vida divina na vida dos nossos filhos, para que quando eles saiam dessa infância, eles vão entrando numa fase maior, mas também com mais respeito por tudo, por tudo. Um respeito principalmente no lar, que o lar é o maior templo que nós
encontramos na jornada terrena. É no lar onde nós construímos os nossos primeiros laços afetivos depois da reencarnação. O lado afetivo, maternal, paternal, depois com os irmãos, com os primos, com os tios, com os avós. E esse laço afetivo, quando bem induzido, bem trabalhado, faz com que essa criança vá se tornando sempre uma pessoa melhor, uma pessoa boa, uma pessoa humilde, caridosa, uma pessoa que ama o seu irmão. E isso se faz tão importante, meus queridos, que aí vem a fase da pré-adolescência, da adolescência, aí já vão virando para a fase adultas. E se essas crianças não tiverem tido um bom preparo, elas jamais chegarão a serem bons adultos, porque é de pequeno que nós temos a possibilidade de moldar a personalidade, moldar aquele espírito reencarnante. Nós sabemos que o espírito depois que ele se reencarna, esquecendo-se da vida passada, ele pode ter algumas atitudes com lampejos, com lembranças vagas de suas vidas anteriores, mas não é aquela coisa firmada, aquela certeza de ter sido. Então é por isso que é muito importante que nós pais trabalhemos com essa simplicidade, com essa pureza que a criança traz em teu coraçãozinho. E todos nós, pais, mães, avós, tios, que também já fomos crianças, possamos estar preparados dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus para podermos dar às nossas crianças o ensinamento necessário. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que as crianças do mundo consigam descobrir o valor de Deus, de Jesus em suas vidas, enquanto são puras. Enquanto são puras. Vamos fazer a nossa oração. Vamos começar com o Pai. Pai querido, Pai amado, cada vez que lemos, cada vez que tomamos conhecimento da doutrina, dos ensinamentos, vamos aquietando os nossos corações quando fizemos tudo certo. Hoje, Pai, nós vimos lares destroçados com filhos que não respeitam, com filhos que não amam. E o que percebemos, Pai, é que faltou a presença de Jesus nessas vidas. Porque quando se é plantado o amor de Jesus, os ensinamentos do Mestre, a fé, a oração, nós encontramos, Pai, seres bons,
eles se tornam capazes de serem doadores do amor, porque eles aprendem o amor. Te pedimos, Pai querido, tenha misericórdia desses espíritos encarnantes, que eles, Pai, encontrem nos lares, aonde forem, o verdadeiro sentido da frase que Jesus nos diz: amai aos outros como eu vos amei. E que possam, Senhor, seguirem a sua estrada com mais respeito a tudo. Te pedimos misericórdia, Pai, pelos nossos irmãos que sofrem das dores físicas e espirituais. A dor é lenitiva. A dor, embora não aceitem, é remédio. Muito bom seria que não precisássemos desse remédio, que nós buscássemos o Senhor pelo amor, com amor. Muito bom seria. Mas, se esperamos a dor chegar, busquem ao Pai. Ele vos aliviará. Aqueles que se perdem, Pai, no mundo, nos vícios, nas drogas, que Tu tenhas misericórdia desses jovens, Pai, desses adultos, que acham que os vícios é uma forma de libertação, de exaltação, de alegria. Quando na realidade, Pai, eles estão caminhando para uma tristeza bem maior. E aqueles que não conseguem retornar, infelizmente, terminam de uma forma trágica, sofrida, ruim. E ao chegarem à pátria, não se aceitam como irmãos desencarnados. E aí voltam, Pai, a querer continuar na jornada terrena, vampirizando os seus irmãos, se tornando obsessores terríveis. Eu vos peço, Senhor, tende misericórdia desses irmãos que descem o vagão da vida e não aceitam a condição e não entendem o que aconteceu, sempre buscando um culpado. E como nós temos, Pai, vidas e vidas, eles às vezes buscam aquele irmão que ele traz uma mágoa, um rancor, um ódio, para ali estarem perturbando, destruindo a paz, tornando aquele irmão a mesma coisa que eles foram. Te pedimos, Pai, misericórdia, misericórdia, Senhor. Misericórdia para a humanidade, Senhor. Misericórdia para os lares. Misericórdia para os doentes. Estamos
para a transição planetária. Que possamos, Pai amado, chegar à transição livres de tantos erros, de tanta dor, de tanto sofrimento. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e nos sentimos fortalecidos com esse amor. Nos sentimos fortalecidos com essas vibrações emanadas da pátria espiritual por todos nós. Que o seu amor, que o amor de nosso querido Jesus, de nossa querida menina Maria, seja conosco hoje, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Meus amores, vamos fechar os nossos olhos, já que o nosso tema de hoje foi criança. Vamos colocar em nossas telas mentais muitas crianças brincando numa relva florida. Com a sua inocência, elas correm para lá, correm para cá, colhem uma flor, dá de presente à mamãe, ao papai. Vamos colocar em nossas telas mentais, pedindo à espiritualidade amiga que venha nos acudir, colocando em nossas águas o remédio necessário para a nossa cura física e espiritual. E que possamos, Pai, viver, mesmo na fase adulta, com o coração de criança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações. Livra-nos de todo mal, de toda angústia, de todo sofrimento. Que nós possamos, Pai, estarmos sempre com o coração voltado para Ti. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, sempre me guarde, sempre me ilumine. Que assim seja. Que a paz do Pai seja plena em nossos corações.